Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por sabedoria e disciplina, tá bom? Nós estamos orando para que Deus ele nos dê sabedoria e nos ajude a sermos o que? Filhos, pessoas disciplinadas, tá? Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios. Vou ler Provérbios 1, versículo 7, mas a gente vai ficar com o finalzinho do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha isso, irmãos. Vamos guardar essa palavra no coração. Vou ler o finalzinho. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vou repetir mais uma vez. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. A palavra fala que os tolos. Então a gente pode falar, vamos dar mais nomes aqui. A pessoa que ela é imprudente, que ela é insensata, que ela não tem juízo, ela despreza o que ela não deve desprezar. Ela despreza o que é valioso. Ela despreza o que vai trazer edificação, melhorias para a vida dela. Às vezes, irmãos, quantas vezes nós vemos isso? Às vezes, a gente pode enxergar isso em nós, talvez não hoje, mas um tempo atrás. Ou em pessoas que nós conhecemos e que de maneira nenhuma elas querem mudar. De maneira nenhuma elas admitem, sabe? Sabe aquela pessoa que ela vive errando, mas ela nunca admite que ela erra? Ela está desprezando as coisas boas que poderia trazer mudança para a vida dela. Uma pessoa que ela vive errando e nunca admite que ela erra, ela nunca vai ver uma mudança significativa acontecendo na vida dela. Ela pode alcançar algumas coisas, sabe? Como que eu falo? Por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem uma habilidade muito grande, é um empresário. Uma pessoa que ela é muito habilidosa, ela é muito boa para fazer alguma coisa. Então ali ela sabe empreender e ela consegue ter uma vida financeira abençoada. Só que as outras áreas da vida dela é toda destruída. Ah, mas ela é rica. Ah, mas ela é bem-sucedida. Ela é conhecida. Ela pode ter algo bom, que seja muito e que seja muito bom. Só que o que adianta uma pessoa ela ter muito dinheiro se o resto das áreas da vida dela forem todas destruídas? O que adianta uma pessoa ter muita beleza e ter as áreas da vida dela todas destruídas, ter a família destruída, sabe? Às vezes tem beleza, mas não tem caráter. Tem beleza, mas não tem postura, não é uma pessoa honesta. Tem beleza, mas, sabe, tá com o casamento todo destruído. Irmãos, eu não ia querer nada muito na minha vida. Eu sempre falo, Senhor, se alguma coisa tem que transbordar, que ser muito, que seja o Senhor que escolha o que vai transbordar, o que vai ser muito. Porque eu sei que Deus é um Deus de equilíbrio. Quando nós deixamos Deus ir na nossa frente, nós aceitamos o tratado do Senhor na nossa vida, nós aceitamos, sabe, o tratamento do Senhor. Irmãos, Deus, ele não faz uma coisa transbordar e o resto ser tudo destruído. Então, ainda que uma pessoa tenha algo que transborde nela, que seja muito, ainda assim que algo sobressaia, ela não vai ver miséria e escassez e destruição no resto. Porque Deus, ele trabalha em conjunto para trazer equilíbrio. A prosperidade de Deus
ela vai atingir todas as áreas da nossa vida. Quando Deus entra para melhorar algo, se uma pessoa ora muito pelo casamento, Deus vai honrar ela naquilo ali que ele tem que fazer no casamento, mas ele não vai abandonar as outras áreas, embora ela ore muito pelo casamento, embora ela ore muito pela vida financeira, embora ela ore muito pela saúde dela. Enquanto Deus vai tratando com ela, vai caminhando com ela, ele vai mexendo em tudo. Se você me pedir uma bala, eu posso te dar uma bala. Mas se você pede uma bala para Deus e ele sabe que você precisa de uma maçã, ele não vai te dar uma bala, ele vai te dar uma maçã. Se você me pedir uma bala, eu posso te dar uma bala. Se você me pede uma coisa e eu puder fazer algo por você, eu vou fazer aquilo que você pediu. Mas quando nós pedimos para Deus é diferente. Deus, ele não costuma fazer o que a gente pede, mas ele sempre faz o que a gente precisa. É por isso que a nossa caminhada com o Senhor, isso é um dos motivos que torna ela difícil, porque a gente queria que fosse do nosso jeito, no nosso tempo, mas com Deus não funciona assim. Ele é o edificador. Nós trabalhamos junto com ele na edificação, mas tem que deixar ele na frente determinando. Ele na frente, sabe, estabelecendo, mostrando o que deve ser feito. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas que elas não querem mudar. Pessoas que elas desprezam. Uma pessoa que ela erra, mas ela erra com Deus e ela busca aprender com os erros dela, o erro dela não vai ser em vão. A dor dela, o sofrimento dela não vai ser em vão. Porque coisas boas Deus vai extrair dali. Crescimento, transformação no caráter, salvação. Muita coisa boa Deus vai extrair daquilo ali. Agora, uma pessoa que é cabeça dura, que não ouve Deus, não ouve ninguém, é uma pessoa que rejeita tudo de bom que Deus poderia trazer para a vida dela, para trazer mudança, para trazer melhoria. Muitas pessoas, irmãos, elas querem ter uma vida melhor, mas elas não querem, elas não estão dispostas a fazer nada para ter uma vida melhor. Muita gente quer ter um casamento abençoado, mas não está disposto a fazer nada para o casamento ser abençoado. Só que com Deus não funciona assim. Então, irmãos, com Deus, nós não podemos agir, ser como o tolo. O tolo despreza a sabedoria e a disciplina. Aquilo que é valoroso, aquilo que é valioso, ele faz pouco caso. Ele rejeita. Ele rejeita o que traria mudança, melhorias, edificação para a vida dele. Como que a gente vai sair da insensatez? A palavra fala que nós temos que deixar a insensatez e receber vida, deixar a insensatez e vivam. Como que eu posso deixar a insensatez e receber vida se eu não deixo Deus trabalhar em mim? Deus liberta, a palavra também fala que Deus liberta os presos e os faz prosperar. Como que eu posso receber a prosperidade de Deus, as melhorias de Deus, se eu não me disponho a sair dos cativeiros que Deus quer me tirar? A jogar, sabe, a me desprender das amarras que Deus está querendo me desprender delas para eu prosperar. Então nós não podemos ser como o tolo, que rejeita o que é precioso, que não dá importância para o que tem que, sabe, para o que é importante. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós não podemos rejeitar a sabedoria e a disciplina. Nós não podemos rejeitar a sabedoria e a disciplina. E o que a palavra fala? Que nós temos falta de sabedoria. Nós temos falta de sabedoria. A palavra fala de uma sabedoria que ela vem de Deus e uma sabedoria que ela é mundana, que ela é demoníaca. Essa sabedoria que é demoníaca, ela não edifica a nossa vida. Agora, a sabedoria que Deus nos dá, ela edifica a nossa vida. A palavra fala que nós temos falta de sabedoria e que nós temos que pedir ao Senhor sabedoria. Então, eu estou com um casamento destruído, eu estou com uma área da minha vida destruída, minha vida financeira destruída. Eu preciso de sabedoria, porque Deus, Ele não vai restaurar de um dia para o outro. Não vai ser como varinha mágica. Eu sempre falo isso, porque eu vejo que o que, irmãos? Tem muitas pessoas que elas querem
as bênçãos de Deus, mas sem estarem dispostas a caminhar com Deus, a ouvir Deus, a obedecer Deus, a abandonar o que Deus está pedindo para elas abandonar, a deixar de ser o que Deus está pedindo para elas deixarem de ser. Porque Deus sabe que o que elas estão fazendo, o que elas são, os hábitos, tudo ali, Ele sabe que está destruindo. Então, se elas não estão dispostas a fazer o que vem antes, não tem como receber o que vem depois. É a mesma coisa daqui na minha casa. E eu preciso de uma compra de supermercado. E eu sei que eu tenho que ir lá para comprar. Mas eu não quero me dispor, eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero sair debaixo de chuva, eu não quero sair debaixo do sol rachando. Eu não quero carregar peso, eu não quero gastar dinheiro. Não, mas eu quero. Eu quero que os meus celeiros estejam cheios, mas eu não quero fazer nada para que o meu celeiro fique cheio. Eu não quero trabalhar com dedicação para ter a bênção de Deus na minha vida financeira. Eu não quero fazer o que Deus me pede para ter a bênção de Deus na vida financeira. Então, como que eu vou receber? Então, eu vejo que tem muitas pessoas que elas querem muito, mas elas se dispõem muito pouco. Elas se entregam, não se entregam o suficiente. E aí, muitas vezes, ficam como? Com raiva. Fica com raiva quando Deus vê Deus abençoando o outro. Ah, ela tem e eu não tenho. Deus faz para ela e não faz para mim. Deus dá para ela e não dá para mim. Ela melhorou, eu não consigo melhorar. Sabe, quantas pessoas olham e vê as mudanças positivas na nossa vida? Quantas pessoas olham e vê, mesmo que hoje a nossa vida, talvez você hoje olhe e fale assim, olha, minha vida não está ideal, nem de longe do jeito que eu gostaria. Mas se você caminha com o Senhor, se você está vindo de uma caminhada com Deus de renúncia, de entrega, com certeza, você já consegue ver que muita coisa já melhorou. E se Deus chegasse para você hoje e perguntasse assim, olha, você quer voltar a viver? Você quer voltar lá para um mês atrás e passar o que você estava passando um mês atrás? Se Deus perguntasse isso para mim, eu falava de jeito nenhum. Se Deus me perguntar de um mês atrás, de jeito nenhum. Um ano atrás, de jeito nenhum, muito menos. Então a gente vai caminhando constantemente na presença do Senhor e melhorando. E essas melhorias, irmãos, é como diz a palavra, os acréscimos do Senhor, eles vêm com perseguição. Porque aqueles que não querem crescer junto com você, eles vão perseguir o seu crescimento. Aqueles que não querem renunciar ao pecado, abandonar a maldade, aqueles que, poderiam ter você como um espelho positivo, poderiam, ter você como exemplo, e aprender, e a melhorar, e a mudar. Mas ao invés de fazer isso, eles ficam perseguindo, fazendo maldade, tentando boicotar, o tempo todo armando planos malignos para prejudicar. Essas pessoas, Deus não vai permitir estar na intimidade. Essas pessoas, Deus não vai permitir sentar na sua mesa. Ele pode estar permitindo hoje. Mas com certeza, ao longo da sua caminhada, Ele vai tratar e vai tirar essas pessoas do seu caminho. Algumas pessoas, irmãos, Deus restaura, Deus trata. E mantém próximas a nós. Outras, Deus afasta. Porque sabe que ali naquele coração não vai ter arrependimento. Ele sabe que ali naquele coração aquela pessoa ela vai se recusar a abandonar a maldade que ela faz. Ela se recusa fortemente a fazer algo de bom para você, a ser boa na sua vida. Toda vez que ela tem a oportunidade de fazer uma coisa boa, ela deixa de fazer a coisa boa e fica o tempo todo criando meios de te prejudicar. Deus, irmãos, não vai deixar isso. Então, tem pessoas, irmãos, que... Imagina isso aqui, olha. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, imagina um meio onde você estava ali em igual com todo mundo. Todo mundo com o mesmo pensamento, às vezes, com o mesmo comportamento, cometendo os mesmos pecados. E todos ali desprezando o que é bom. Mas chega uma hora que a luz de Deus, ela entra em você. Às vezes, irmãos, nós caminhamos com o Senhor fazendo isso sem perceber. Às vezes, por falta de discernimento, nós caminhamos com o Senhor desprezando o que é bom, sem perceber. Só que chega uma hora que a luz de Deus, ela entra. E quando ela entra em você, quando você atina, começa a discernir, você vai vendo que em alguns lugares não te cabe mais. Você vai percebendo que em alguns lugares você deixa de ser bem-vindo. Por quê? Não tem mais comunhão. Não tem mais
sabe, não está tendo mais ligação, não tem como mais, não bate mais. Algumas pessoas, elas se afastam. Às vezes Deus nos tira de lugares, mas às vezes Deus tira pessoas que estão próximas a nós. Porque Ele sabe que aquele coração não vai arrepender, não vai mudar de ideia. A pessoa está vendo você mudando. A pessoa está vendo você mudando o seu posicionamento, mudando o seu comportamento. A pessoa está vendo que, sabe, coisas boas estão acontecendo com você. Ao invés dela pensar, se isso aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Quando eu ouvi falar de Jesus a primeira vez, foi assim. Eu ouvi dessas coisas e pensei, nunca experimentei isso, nunca passei por isso. Nunca tinha ouvido essas coisas. Pensei, mas se isso aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Eu não entendia nada, mas eu pensei, quem sabe? Quem sabe se isso aqui que melhorou na vida dessa pessoa, melhora na minha também. Ao invés de eu ficar com ódio da melhoria, ao invés de eu ficar com ódio do testemunho, ao invés de eu ficar com ódio das coisas boas que eu tinha acessado, eu pensei, quem sabe isso pode acontecer comigo também? Eu vou tentar. E foi aí que o Senhor começou a mover na minha vida. Foi aí que eu conheci Deus, que eu comecei a dar passos de fé. Mas tem pessoas que elas rejeitam aquilo que poderia ser bom para elas. Então não tem como. Irmãos. Agora, Deus, Ele não quer olhar para mim, Ele não quer ver você. E Ele não quer olhar para mim, não quer olhar para você e ver a gente rejeitando a disciplina e a sabedoria. Então, irmãos, nós temos que entender que a sabedoria, sabe, o que eu vou falar, vou chamar de sabedoria. Vou falar de uma maneira assim, prática, que foi o que Deus falou comigo e começou a fazer na minha vida. Que eu já falei para vocês. Quando o Senhor, Ele entrou, Ele me deu um sonho de madrugada. Eu acho que foi um sonho. Me deu um sonho de madrugada e Ele me mandou ler o livro de Provérbios. Todos os dias eu ia ler um provérbio. No dia primeiro eu ia ler o provérbio 1, no dia 2 eu ia ler o provérbio 2, no dia 3 eu ia ler o provérbio 3 e assim seria. Então, quando chegasse no final do mês, eu teria lido o livro de Provérbios todo. O mês que era 30, eu parava no 30. Aí, quando voltava para o dia 1, eu voltava para o dia 1. E só que isso ia ser uma sequência, não ia parar. Já tem muitos anos que Deus me colocou nesse propósito. E Deus me falou nesse sonho, me deu... O que Ele falou comigo? Que por meio da leitura do livro de Provérbios, Ele me daria sabedoria. Tá? Tanto que eu sempre falo isso. Se tem alguém aqui que nunca ouviu eu falar isso, se você quiser fazer um propósito para receber sabedoria do Senhor, então faz isso que Deus me falou. Se você quiser uma explicação maior, fala comigo que eu respondo de uma maneira mais completa. Mas é assim, é uma leitura diária, um provérbio por dia, o provérbio referente ao dia. Dia 17, provérbio 17, só que todo dia. O que Deus começou a fazer com isso? Ele começou a me dar sabedoria. O que isso significa? O que isso significou na minha vida? Deus, Ele começou a me ensinar como que eu tinha que lidar com algumas pessoas. Ele começou a mostrar coisas sobre mim que eu não sabia, que eu não enxergava, que eu não via. Ele começou a me ajudar a resolver problemas que eu não tinha sabedoria para resolver. Eu caminhava com o Senhor, mas eu resolvia os meus problemas do meu jeito, da maneira que eu achava que era certa. Quando eu comecei a buscar sabedoria no Senhor, por meio da leitura do livro de Provérbios, Deus, por meio de sonhos, de visões, falando comigo, Ele começou, e na leitura, né, Ele falava muito comigo, mas falava demais enquanto eu fazia esse propósito do livro de Provérbios. O Senhor, Ele começou a me mostrar as coisas erradas que eu estava fazendo, que ao invés de estar trazendo edificação, estava destruindo. Eu orava e pedia a Deus para melhorar as coisas, mas o que eu fazia destruía. Então, o que Deus ele começou a fazer? Tirar a insensatez. Ele começou a me ajudar a realmente trabalhar para edificar as áreas da minha vida, porque eu fazia o que? Eu destruía. Então, a sabedoria de Deus, ela começou a entrar no meu coração. Deus começou a me instruir, a me ensinar, para eu o quê? Aplicar. E sobre a disciplina, irmãos, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, talvez uns 2, 3 meses, eu vou dar esse testemunho para vocês entenderem a importância que Deus dá para a disciplina. Vamos falar da disciplina de uma maneira prática. Por exemplo, Deus fala assim com você. Você tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que tomar água. Corta o refrigerante e toma água.
tá? Por exemplo, coisas que Deus falou comigo. Corta o refrigerante e toma água. Corta biscoito doce e começa a comer fruta. Quando Deus ele começou a me ensinar algumas coisas sobre a minha alimentação, eu tinha que ser o quê? Disciplinada naquilo. Disciplinada. Quando Deus começou a falar comigo sobre acordar cedo, eu precisava ser o quê? Disciplinada naquilo. Aquilo que Deus nos pede para fazer, nós temos que fazer certinho. Não pode fazer um dia para o outro. Não pode ser um dia sim, um dia não. Não pode ser uma semana sim, a outra não. Nós temos que ser disciplinados. Olha o que Deus eu entreguei para uma pessoa há uns 2, 3 meses atrás. Deus, numa madrugada, falou comigo sobre uma pessoa. E o que ele falou comigo? Que eu entreguei para a pessoa. Cheguei para a pessoa e falei assim, olha, Deus ele está vendo você sendo disciplinado em algo. Algo que ele te pediu, você está fazendo certinho, você está sendo disciplinado nisso aí. E ele vai abençoar. Ele vai entrar com uma bênção, ele vai entrar com algo especial, com uma melhoria aí, porque ele viu a sua disciplina. Deus, ele viu a sua disciplina e agora ele vai recompensar você por isso. Deus, ele viu a disciplina de uma pessoa em algo que ele pediu para ela fazer. Ela não estava quebrando. Por exemplo, livro de provérbios. Imagina que você fala hoje, eu vou fazer o propósito do livro de provérbios porque eu quero receber de sabedoria de Deus para ver a minha vida sendo edificada. Então você tem que ser disciplinado nisso aqui. Você não pode ler o provérbio, hoje é dia 16. Você não pode ler o provérbio hoje do dia 16 e amanhã não ler o 17. E depois de amanhã não ler o 18. Aí só semana que vem você vai ler mais um. Você não foi disciplinado. Agora, se Deus vê você sendo disciplinado, hoje 16, amanhã 17, 18 e vai. Virou um mês, continua. Virou outro mês, continua. Virou outro. E é assim, irmãos. Não é propósito que para, é leitura constante. Entra um mês, sai mês, sempre. Não tem data de validade. Até hoje eu tenho que fazer isso. Tem anos isso já. Entende? Então, quando Deus vê a disciplina, ele vai entrar com uma recompensa. Ele vai começar a entrar com algo ali que não tinha. Quando Deus teve um tempo atrás, irmãos, olha a importância da disciplina. Deus ele tinha me pedido para fazer uma coisa, só que aquilo que eu fazia, eu ficava começando e parando. Eu fazia, e aí quando estava na hora de refazer, eu não refazia. Eu fazia e parava. E aí depois de um tempo eu fazia de novo. Aí Deus, teve uma semana, se eu não me engano, 2 semanas, que eu comecei a fazer, e Deus ele tinha me mostrado, me dado um sonho, onde quando eu ia parar de fazer de novo, naquela madrugada ele me mostrou, refaça. Eu estava com aquele hábito de fazer e parar, fazer e parar. Quando estava no dia de eu parar de novo, aquilo que eu fiz esgotou, né? Chegou o tempo de eu refazer. Aí eu não ia refazer. Aí Deus falou comigo para eu refazer. Aí eu entendi que Deus, ele não queria que eu fizesse só de vez em quando, porque até então eu não tinha entendido isso. Eu não tinha entendido que eu tinha que ficar fazendo e refazendo. Aí quando eu entendi que Deus, ele queria que eu fizesse, mas quando aquilo acabasse eu tinha que refazer de novo, aí naquela semana eu fiz assim. A hora que deu, quando eu vi que ficou ruim, eu fiz de novo. E comecei, e permaneci nisso. Eu fiquei mais ou menos 2 a 3 semanas que eu entendi. Eu falei, então Deus não quer que eu faça isso aqui só uma vez por semana. Deus quer que eu faça sempre que for necessário. Aí quando eu entendi, eu entrei nisso. Depois de mais ou menos 3 semanas que eu tive esse entendimento e comecei a refazer sempre que era necessário, Deus falou comigo que eu ser disciplinada naquilo ali era importante, porque o que Deus precisava de mover só seria movido se eu fosse disciplinada. Enquanto eu ficava fazendo picado, não estava alterando nada no mundo espiritual, não estava liberando nada na minha vida. Quando eu comecei a fazer, repetindo no tempo certo que precisava ser repetido, Deus me mostrou que eu tinha que continuar, porque era aquela repetição, era aquela disciplina que ia mover algo, que ia liberar o que tinha que ser liberado na minha vida. Então, olha a importância da disciplina. Quando Deus ele nos pede algo, nós temos que ser disciplinados. Mas o que o tolo faz? Ele rejeita a sabedoria e a disciplina. Então, a partir de hoje, nem eu e nem você, nós vamos ter esse entendimento que nós não vamos rejeitar nem a sabedoria nem a disciplina, porque não é para ser rejeitado, não é algo que a gente deve rejeitar. Não rejeita a disciplina. Aquilo que Deus te pediu, faça direitinho. Não rejeita a disciplina do Senhor. Não rejeita a sabedoria que Ele está te dando, as instruções, os conselhos, aquilo que Ele está fazendo para iluminar sua mente, a luz que Ele está colocando.
Você tem que dar valor para o que é necessário que você dê valor. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, isso vai trazer edificação para a sua vida. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que o Senhor viu a gente rejeitando a sabedoria e a disciplina. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos pouco caso de instruções que eram instruções valiosas, por todas as vezes, Pai, que nós começamos algo e paramos, começamos e paramos, não demos sequência. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós agimos como tolo, que nós somos insensatos. Senhor, vem com a luz sobre o nosso coração, toca nos nossos olhos, ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Nos dê sabedoria, Pai, nos ajuda a sermos disciplinados. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos desprezar o que é valioso. Nos perdoa por todas as vezes que nós desprezamos, Pai. Por ignorância, por falta de discernimento, às vezes por orgulho, meu Pai. Por não querer dar o braço a torcer, por não querer admitir o erro, por não querer voltar atrás no erro. Independente de qual seja o motivo que o Senhor nos viu, rejeitando a sabedoria, rejeitando os conselhos, as instruções do Senhor, rejeitando, Pai, as coisas que eram chaves na nossa vida, coisas que iam trazer mudanças, melhorias, edificação, a salvação do Senhor para nossa casa, para nossa família, a edificação do Senhor para nossa casa, para nossa família, Pai. Nos perdoa, Senhor. E eu oro, Pai, e também te peço, para que cada filho teu aqui receba sabedoria do Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, que não está fazendo esse propósito de provérbios, que o Senhor venha tocando no coração dessa pessoa para ela fazer esse propósito, para ela receber sabedoria do Senhor, para ela sair de todo cenário contrário, de toda condição ruim, para ela receber luz, para que grandes mudanças, grandes transformações do Senhor chegam sobre a vida dela, venham sobre a vida dela, Pai. Eu oro para que ela não rejeite a disciplina, aquilo que ela precisa fazer, que ela faça no tempo certo, na hora certa, aquilo que ela entendeu que o Senhor quer que ela faça. Um movimento do céu que ela entendeu, que ela tem que movimentar naquilo ali. É como nós oramos, Pai, alguns dias atrás, que nós temos que provocar o nosso milagre. Nós não podemos começar e parar. Nós temos que ser constantes, disciplinados naquilo que o Senhor nos pede. Então eu oro, meu Pai, para que se tem alguém aqui que de alguma maneira não está sendo disciplinado em algo, que o Senhor venha trazendo à mente dela o que está faltando ela ser mais disciplinada, o que está faltando ela ficar fazendo com constância, Pai, porque é isso que vai trazer a diferença. É isso que vai trazer a diferença, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer as águas se moverem em favor dela. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos disciplinados e nos dê sabedoria. Nós não vamos, Pai, nós não vamos rejeitar a sabedoria e a disciplina. Em nome de Jesus, eu profetizo sabedoria do Senhor descendo sobre as nossas vidas. E nós sermos sendo, meu Pai, cada vez mais disciplinados. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, amém, meus queridos? Então não rejeite a sabedoria e a disciplina, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Deus te abençoe.